Olá, continuando com nossos vídeos aqui, né? Essa vai ser a quinta aula já, né? Dos nossos vídeos, do nosso curso de extensão. Só anotar aqui que é o nosso quinto vídeo, para mim não se perder nas gravações. Aqui temos nossas aulas online também, para quem se inscreveu. Eu peço para vocês, quem quiser estiver participando das aulas online, para me avisar aqui nos comentários que não fez a inscrição e quer participar. E quem está participando das aulas online, não está participando das aulas, das online já tem os e-mails. Quem está participando das aulas gravadas, quiser deixar seu e-mail para certificação, daí pode deixar seus e-mails no comentário aqui. Daí eu coloco lá na lista de e-mail dos certificados, tá? Quem está fazendo as aulas online já está com os e-mails aqui já. Então, continuando com nossos vídeos, eu vou continuar falando sobre o tema atividades físicas, né? Para jogos com deficiências graves, jogos pré-desportivos, para a gente poder envolver os jogos pré-desportivos para essas crianças com deficiências graves, né? Linhas de ensino, desenvolvimento motor e a psicomotricidade. Lembrando que cada criança tem sua limitação, sua deficiência, que tem que ser explorada de uma forma correta, sem prejudicar o nosso aluno. Então, vou continuar falando sobre o livro do Goulart, tá? E depois sobre os exemplos de atividades físicas adaptados aqui para crianças com deficiência. E depois nós podemos pensar nos jogos pré-desportivos, como podemos fazer as atividades relacionadas às crianças com deficiência nos jogos pré-desportivos, tá? Então, o desenvolvimento motor, relação com a educação física. O desenvolvimento motor humano vem sendo estudado ao longo das últimas décadas e sendo determinado pelos pesquisadores como elemento essencial na área de educação física. Logo, estudar a motricidade é indispensável para realizarmos um trabalho coerente e produtivo na escola com os jovens. Os fatores que associam a isso são as linhas de ensino, as formas diferenciadas de ampliação e o acompanhamento da evolução motora em conjunto com a idade cronológica e também possíveis avaliação nas aulas de educação física. Lembrando das crianças com deficiência na sua inclusão escolar. Atualmente, a motricidade no seu contexto são vistos como fatores relevantes para a compreensão do desenvolvimento humano, sendo fundamentais para que possa entender as alterações que ocorrem no organismo dentro do ambiente que a pessoa está inserida. Ao falar sobre jogos escolares, temos consciência de que maneira simultânea alcança o desenvolvimento dos vários aspectos motrizes do aluno. Ele pode estar jogando em movimento, executando habilidades motoras manipulativas, bem como locomotoras e estabilizadoras, compreendendo assim a tão esperada e desejada finalidade de trabalhar a cultura corporal, que é muito importante isso na educação especial, né, pessoal? Essa sensibilidade, essa locomoção, essa manipulação, né, da executação das tarefas é muito importante na educação especial para o desenvolvimento motor deles e intelectual também, que eles estão ali, eles estão interagindo junto, eles aprendem como todos os alunos, né? Quanto mais interação tiver, participação, eles aprendem mais. No decorrer do capítulo, teremos uma amostra de conceitos e sequências no aprendizado motor, bem como as linhas de pensamento de alguns autores sobre a evolução dos aspectos motores de acordo com a idade e a própria vivência que a pessoa venha a ter na vida. Ao longo dos anos, encontramos linha de estudo voltada para o desenvolvimento motor, apresentando algumas variações, bem como os outros tantos pontos que coincidem com esses conceitos. Isso torna-se um grande embaraço, muitas vezes, para qualquer professor que venha realizar leituras e tente se aprofundar nesse tema, bem como entender e principalmente aplicar a prática em aula.
O conceito de desenvolvimento da motricidade e as pesquisas envolvidas servem de grande auxílio no trabalho diário com a educação física escolar, mesmo que o desafio seja constante. Junto com isso, eu considero indispensável a busca pelo conhecimento e persigo a procura pela melhoria do nível de trabalho em qualquer fase de carreira de que o profissional em uma atitude extremamente útil. A atividade física é um grande instrumento de expressão do conteúdo de educação física, carregando toda e qualquer ação humana que comporte a ideia de trabalho do conceito físico, ou seja, do movimento humano que está inserido o aluno no seu contexto, nessa disciplina, e a partir daí entra o embasamento teórico. A educação física, ela frisa a importância do movimento para integrar o desenvolvimento da criança, Que nessa curso de extensão, eu estou frisando a atividade de educação física para os educandos com deficiências graves ou não, depende do seu aluno, da sua sala que você está inserida, Se for uma escola de inclusão, se for uma escola especial. Com esses vídeos, do tema atividades físicas para jovens com deficiências graves. Então, devemos observar que o desenvolvimento humano tem sido compreendido como um conjunto de todas as mudanças que ocorrem no indivíduo durante a vida, certo? Os estudos voltados para essa teoria englobam as 3 áreas de domínio: o cognitivo, o afetivo, o social e o motor, que é a tal da psicomotricidade relacional. Todavia, é imprescindível entender o desenvolvimento motor. É um processo contínuo e sequenciado em todos os domínios do ser humano, que estão interligados. Tais alterações são influenciadas pela maturação e experiência, vivência corporal. Os processos subjacentes vão envolver também as mudanças de comportamento no movimento. Fonseca, 1998, baseado nas ideias de Jean Piaget, indica que o pensamento reflexivo traduz a relação entre o aspecto motor e o aspecto cognitivo. O autor enfatiza que o desenvolvimento nervoso é também um desenvolvimento motor. Esse relato mostra que o movimento influencia na elaboração das inteligências antes da própria aquisição da linguagem. Ou seja, desculpa pessoal, deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui que tá um negócio aqui hoje. Uma coisa que eu parei, a linguagem, certo? Ou seja, vivência do desenvolvimento motor da motricidade refletirão diretamente na capacidade do raciocínio, da linguagem e na organização do pensamento. Segunda citação aqui. Então, o Goulart conceitua que a aprendizagem motora ocorre por meio de diversas manifestações da cultura e da expressão de movimentos. Na aula de educação física, esse propósito é bem grandioso. Seja na aplicação de ginástica, dança, luta, seja nos esportes, nos jogos em gerais. Ele conceitua aqui que essas atividades na educação física você pode aprimorá-la mais, você pode estar ali trabalhando mais com essa parte motora. Por isso que ele joga aqui o jogo para desportivo. O termo capacidade de aprendizagem motor está relacionado a todos os mecanismos de apreensão, tratamento, armazenagem das informações que provém de meios internos e externos, envolvendo os aspectos perspectivos, cognitivos, relacionados com a memória e com experiências anteriores. A aprendizagem motora pode ser entendida como a mudança interna da pessoa, resultante de uma evolução que pode ser relativamente permanente ao seu próprio desempenho motriz, como consequência da ação prática.
Um quadro afetivo de aprendizagem motora ocorre quando é observado o comportamento do indivíduo, uma modificando a real em seu estado interno, ou seja, uma determinada tarefa motora é modificada a partir de observações das curvas de desempenho, sendo essas aferidas em relação ao número de tentativas realizadas. Essa foi uma citação que eu li aqui, que eu coloquei aqui nos meus slides, Magriel, 1989. Pessoal, eu queria fazer uns vídeos para vocês mais com os slides que eu tô lendo aqui, que eu preparei, só que eu não consigo porque eu não tenho a versão nova do PowerPoint e também não consegui baixar aquela outra que você consegue falar na tela e ao mesmo tempo ler os slides. Então eu tô lendo os slides que eu preparei aqui e tô gravando para vocês, tá? Espero que vocês não achem ruim assim. Se tiver alguma dúvida, pode deixar para mim no comentário que daí eu vou adequando. A gente está quase terminando nosso curso de extensão, já falta só algumas horas para esse curso terminar. Contando com as horas das aulas dos vídeos online, já ultrapassou 8 horas. Então, assim que chegar a 12 horas, está faltando só 4 horas, né? Acho que nem isso ainda, acho que é 3 horas e meia, contando ali mais ou menos. Então, estamos quase finalizando, né, essas aulas. Então, se tiver algumas dúvidas, vai deixando nos comentários aqui pra mim, que eu já vou revendo tudo que eu já falei, que já foi falado. Quem não participou das aulas online, o que foi falado também eu falo aqui, tá? Que as aulas online é mais uns tira as dúvidas, sabe? É uns comentários bem legal que explora bastante o conteúdo. O desenvolvimento da coordenação motora sobre o repertório motor da criança indica que todo movimento novo é executado sobre a base da coordenação já aprendida, ou seja, é semelhante a um jogo de construção, somando conexões antigas com novos elementos, formalizando a estrutura do conjunto, movimentos mais complexos, e completando assim com o ato motor. Hennick é uma citação, 1986, né? No desenvolvimento motor, bem como abordagem desenvolvimentalista, acredita na teoria que desenvolve a transferência da aprendizagem desenvolvida por McGill, 2000, no estudo é observada a influência da experiência anterior na aquisição de novas habilidades motoras e no desempenho de determinadas habilidades dentro de um novo contexto, com maior complexibilidade, por exemplo. O potencial e sequenciamento das habilidades a serem aprendidas é determinado diretamente por essa influência. A educação física inserida no contexto escolar é considerada de grande importância para o desenvolvimento da criança, por meio de experiências motoras amplas, né, e educativas. Termos de oportunidade de descobrir novos movimentos, estimulando assim o desenvolvimento motor. Sabe-se que a cada criança se desenvolve e aprimora suas habilidades motrizes em momentos distintos. E assim depende da faixa etária da criança, né? Já que cada um tem seu tempo próprio para se desenvolver. Apesar do conceito da sequência desenvolvimentalista ser baseado na idade, ou seja, no seu desenvolvimento do indivíduo está relacionado à cronologia, ele não depende totalmente dela. Assim, ainda assim, muitos autores concordam que os primeiros 6 anos de vida são cruciais para o desenvolvimento do indivíduo. Nesse sentido, as experiências propostas nessa fase poderão determinar em grande demasia o seu desenvolvimento posterior. As esquematizações do desenvolvimento motor proposta, né, por vários estudos detalhados no tópico 3.1 auxiliam, creio, na elaboração de conteúdos programáticos no decorrer do ano letivo. Esse tópico eu coloquei para vocês mais à frente, eu vou falar sobre o tópico para vocês, tá?
serve de base para planejar, avaliar e reprogramar as aulas. O acompanhamento do profissional na área será determinante para minimizar erros. O que nos fascina é a grande riqueza que essa disciplina apresenta, uma proposta de diversificar as aulas, de monetizar o trabalho, né? E oferecer condições de ministrar um trabalho lúdico, estimulante para o aluno, mas sem perder o foco, a objetividade, bem como a seriedade e a crença. Coloquei uma citação de Manuel 2000 aqui, que descreve que a sequência do desenvolvimento da motricidade depende de alguns aspectos. Entende-se que o professor, ao aplicar qualquer conteúdo para a aula, né, para melhorar os aspectos motor do aluno, deve-se olhar de forma individual, pois cada cidadão tem sua vivência e exploração corporal ao longo da vida. É evidente que as diferenças ocorrerão, né? Mas, dessa forma, o profissional não vai subestimar ou subestimar as condições reais do desenvolvimento de cada aluno, né? Cada aluno desenvolve de uma forma, né? Cada aluno tem os resultados finais de uma forma. Aqui na figura 3.1, que são os aspectos que interferem na sequência do desenvolvimento motor, né? Eu coloquei aqui que a motricidade, o acompanhamento do professor, sucesso na evolução do aluno, da emergência de novas propriedades não encontradas na fase anterior, independência entre esses eventos, ordem de eventos no eixo temporal ao longo do ciclo da vida. Os caminhos que levam à alteração do comportamento da motricidade podem variar de indivíduo para indivíduo, né? Mas na sequência no qual essas mudanças permanecem, reforçando a ideia tradicional do que o desenvolvimento motor segue uma característica ordenada. Então, daí aqui trabalhando nas estruturas e diversas da motricidade, né? Em geral, encontramos a estruturação do desenvolvimento motor com base na idade e no tipo de movimento, habilidades motoras, que o indivíduo está apto a realizar. A diferença nas classificações, mesmo que pequenas, ocorre muitas vezes de forma de conceituar determinados termos ou na distribuição das faixas etárias dos indivíduos. Seguir uma estruturação estruturada que pode ser ação simples e coerente do professor, desde que ele atue na prática e no modo eficaz e que possa verificar a prosperidade do seu aluno. Dedicação do educador para o seu grupo de jovens será mais determinante para o triunfo de atividades do que para o aprofundamento em somente o seu estudo teórico, né? No seu aprofundamento, então ele não pode ficar só no seu estudo teórico, ele tem que estar aprofundando ali, para fazer só prática, né? Sempre importante para o seu contexto, mais do que isso, sendo saber utilizar, né? Em sala de aula. O domínio motor tem o modelo da sequência do desenvolvimento aqui, que eu coloquei aqui também, dessa fase dos movimentos reflexivos até a fase dos movimentos especializados. Em um outro estudo, né? Além das fases citadas anteriormente, temos o termo dos movimentos culturalmente determinado, que se refere aos jovens que estão na puberdade, né? Que são os jovens adolescentes, né? Então, aqui, de 0 a 12 meses, movimento de reflexo, nas fases do desenvolvimento motor, né? De 1 a 2 anos, movimento rudimentares. De 2 a 7, movimentos fundamentais. De 7 a 12, combinações dos movimentos fundamentais. 12 em diante, movimentos culturalmente determinados, habilidades específicas. Nas aulas de educação física, são muito os momentos em que aplicar o conteúdo, os alunos executam o movimento dentro da previsão do quadro do desenvolvimento motor. Para citar, por exemplo, a turma do 5º ano, no ensino fundamental 1, um aluno com aproximadamente 10 anos fazendo uma atividade com bolas de borracha, no qual executa exercícios que combinam habilidades de manipulação, estabilização e locomoção, lançar, receber, driblar, saltar, correr e arremessar. Esse movimento pode ser feito em dupla ou individualmente,
bem como em progressão, os arremessos executados para a meta do jogo, né, de handebol podem ser executados combinando com a combinação de correr, bater a bola, saltar e arremessar. O rendimento da criança provavelmente será melhor se estiver tido essa vivência os anos anteriores nas aulas de educação física, bem como exercícios que explorem os movimentos básicos, né, os movimentos fundamentais e assim as mais variadas formas por meio das habilidades manipulativas, quanto às brincadeiras e os pequenos jogos. A partir disso, percebemos a enorme importância dessa disciplina, né? E começa desde a educação infantil, vai ter ensino fundamental, ensino médio, e depois aperfeiçoada com os ensinos superiores, com os cursos de graduação, que a pessoa acaba virando professor da área, né? Já em sequência, apresentada em relação ao desenvolvimento motor, encontramos a união de movimentos reflexivos e rudimentares para a mesma faixa de idade. Surge então o termo básico em vez de fundamental, como citado em outros estudos, um movimento específico para a faixa etária pré-adolescente, a partir de 7 anos, em que os estudos apenas citados em idades maiores. A representação clássica dos elementos paradesportivos corre em uma turma de 7 a 8 anos em diante, tanto na combinação de movimentos fundamentais, culturalmente determinados. Ao atingir 12 anos de idade, a criança estará praticamente em seu padrão de desenvolvimento definitivo. Logo, o primordial é nas aulas oferecer a vivência ampla do movimento por meio de dança, ginástica, luta, jogos e desportos. Acredito que o estudo que é apresentado nas idades específicas relacionadas com o desenvolvimento da motricidade da criança serve de referência para a aplicação de atividades, mas não pode ser usado como padrão rígido de compreensão e evolução motora da pessoa, pois aspectos diversos interferem nesse desenvolvimento, como a vivência motora, estímulos ambientais recebidos e com consequência do acervo adquirido, além da hereditariedade, o biotipo, entre outros. Coloquei uma citação aqui de Galloway, 2005, mesmo que a idade cronológica seja mais indicada e utilizada para classificar o indivíduo de acordo com os níveis de desenvolvimento motor, não podemos ser totalmente dependentes dela. A medida da maturação são variáveis, por isso a forma de atuação do professor, para quanto e como ensinar deve se basear, em primeiro lugar, na adequação entre a relação e o nível do aluno, e não na adequação e determinação do grupo etário. Portanto, as relações dos fatores vão interferir de forma direta no desenvolvimento motor ao longo da vida do cidadão e ao meio ambiente, né? Na hereditariedade, no fator de restrição do indivíduo, vão interferir no produto final, que é o controle motor e a competência do movimento. A ciência da motricidade humana, que compreende e explica as condutas motoras das pessoas, condições práticas observadas ao longo dos anos, não leva a entender a habilidade motora específica, que são padrões motores fundamentais maduros, isto é, foram refinados e combinados para chegar ao nível de habilidades específicas e motoras complexas. A evolução ao longo dessa fase está diretamente relacionada ao desenvolvimento das habilidades nas fases dos movimentos fundamentais maduros. Então, a motricidade humana é diferenciada e especial, né? Porque o homem se desenvolve como um todo, ganhos cognitivos e afetivos são acompanhados por ganhos da motricidade. Na condição, podemos contar com uma opinião favorável pelo seu pleno trabalho com o aluno na educação física, que faz a vivência em 3 aspectos focados na disciplina: procedimental, atitudinal e conceitual. Então, nas fases dos movimentos, né, de 6, 7 anos em diante, considera pela linha de estudo citada anteriormente
insere os movimentos fundamentais combinados específicos e é propícia que o professor de educação física utilize nas aulas de exercício como atrás diversos, balões, bastões, cordas, colchonete, inúmeras combinações e explorações, assim como a estrutura de todo o universo dos jogos e brincadeiras. Na fase do movimento fundamentais, por exemplo, o aluno deve estar extremamente envolvido para a exploração e experimentação permanente da sua capacidade motora, exercícios físicos, exploração das habilidades motoras, vivência das habilidades motoras, manipulação, também habilidade de estabilização, jogos e brincadeiras levam a isso. No ensino fundamental 2, os alunos na puberdade surgem em maior escala nas aulas de educação, de exercícios mais complexos, assim como exercícios específicos dos esportes, fundamentos teóricos, já tem sido aplicado anteriormente, mas sem detalhe específico, quanto à sua execução e nesse momento na vida do aluno. Pode ser explorado de acordo com a bagagem motora, ele traz de anos anteriores à educação física e suas atividades físicas em geral. Então, o ambiente, a experiência da vivência, aprendizado e criação de elementos extrinsíquos, a tarefa, elementos físico e mecânico, individual, elementos biológicos, hereditários, naturais, intrínsecos, relação com os fatores do desenvolvimento motor humano, O professor deve repensar sobre o aspecto motor do aluno, porque a relevância dele é imensa dentro do seu trabalho. Ampliar o universo cultural, formar o cidadão crítico, formar o cidadão transformador da sua realidade. Deixa eu só anotar aqui essa parte que depois eu vou comentar na aula online, certo? Deixa eu ver. Desenvolver, então formar um cidadão transformador da sua realidade, desenvolver competência, habilidades psicomotoras, envolver a questão socioafetiva, fatores cognitivos são objetivos do educador, que ao trabalhar a motricidade estará também trabalhando esses fatores. Mas ambas configurações de elementos do desenvolvedor é considerado por mim uma verdadeira coletânea, Isso o autor conceituou aqui, o Goulart, e tantas outras linhas de estudo voltadas para esse conceito. Essa estruturação se mostra completa e bem detalhada ao longo das faixas etárias que são propostas. Além do mais, cita que as habilidades desenvolvimentistas deverão ser utilizadas na vida adulta de forma permanente, seja por ludicidade, seja por competição. Isso é uma citação do Goulart aqui, que eu finalizei para vocês, sobre esses tipos de jogos, Psicomotricidade permite que a criança conheça a si e ao meio que a rodeia. Utilizado para adaptar a criança com desenvolvimento comprometido às suas alterações, que sejam motoras, psicológicas, afetivas e cognitivas. Através do corpo, desenvolve-se a atividade, valorizando-se a intencionalidade e a consciencialização da ação, explorando várias formas de expressão, ajudando que a criança ponha em prática a sua capacidade de percepção, ação e contato, de acordo com as suas possibilidades.
Henri Vallon foi médico, filósofo e psicólogo. Nasceu na França em 1879 e faleceu em 1962. Vallon dedicou-se profundamente ao estudo da criança por acreditar que esse era o melhor caminho para se compreender a origem dos processos psicológicos humanos. Ao estudar o desenvolvimento infantil, Vallon explorou tanto na dimensão cognitiva quanto afetiva e motora. Ou seja, estudou o desenvolvimento de forma integral, recusando-se a aceitar abordagens que reduzissem o desenvolvimento humano a apenas uma dessas dimensões. Uma das principais bandeiras de Vallon é a de que a escola deve oferecer formação integral aos estudantes, quer dizer, formação afetiva, intelectual e social. Sua teoria representa um marco importante no pensamento pedagógico, pois até então, a afetividade era uma variável pouco considerada no processo educativo. Os trabalhos de Vallon situam-se nos campos da psicologia genética e da psicologia do desenvolvimento. É importante não confundir psicologia genética com epistemologia genética. Elas se relacionam, mas não são a mesma coisa. A epistemologia genética é a teoria psicológica desenvolvida por Jean Piaget em seus estudos sobre como os indivíduos constroem conhecimento, ou seja, Piaget queria saber como alguém passa do estado de não conhecimento para o estado de conhecimento. A psicologia genética, por outro lado, está mais interessada em compreender quais as origens dos processos psíquicos. Grosso modo, podemos dizer que a epistemologia genética de Piaget interessa-se pelas origens do conhecimento. Já a psicologia genética interessa-se pelas origens dos processos psicológicos. Vallon não é o único teórico no campo da psicologia genética, mas é um dos mais relevantes. Vallon utilizou conhecimentos da antropologia, psicopatologia, neurologia e outras áreas de conhecimento para desenvolver seu trabalho de pesquisa. Ele entendia que os processos psicológicos têm origem orgânica, ou seja, biológica, mas que eles só podem ser bem compreendidos quando consideramos as maneiras pelas quais as influências socioambientais interagem com esses processos. Logo, seu método de estudo considera tanto as condições orgânicas quanto as exigências sociais que influenciam o desenvolvimento psíquico. Vallon entende que a estrutura biológica é a primeira condição para a atividade psíquica, ou seja, não pode haver psiquismo sem um equipamento orgânico que o comporte. Contudo, a nossa mente opera sobre estímulos que são recebidos de fora do organismo. Logo, as condições orgânicas e as condições do mundo externo são as grandes mantenedoras da existência e do desenvolvimento humano. Nós nos desenvolvemos na interdependência entre fatores biológicos e sociais. O desenvolvimento do pensamento infantil, segundo Vallon, não ocorre de forma contínua. Ele é marcado por descontinuidades, ou seja, crises e conflitos. Essas descontinuidades são resultado do amadurecimento do sistema nervoso que traz novas possibilidades orgânicas para o exercício do pensamento e de alterações no meio social que trazem situações novas e estímulos diferenciados. É do conflito entre essas duas condições que emergem o pensamento e a inteligência. Essa compreensão nos ajuda a reconhecer que conflitos e contradições fazem parte do desenvolvimento psíquico normal da criança. Não são necessariamente problemas a serem combatidos pelos educadores. De fato, as crises muitas vezes são dinamizadoras do processo desenvolvimental e, portanto, benéficas. A inteligência, segundo Vallon, se desenvolve após a afetividade, contrariando outras teorias psicológicas. Para Vallon, a inteligência surge de dentro da afetividade e estabelece com ela certa relação de conflito. Talvez seja por isso que nos interessamos mais em aprender as coisas que gostamos e evitamos aquelas que não se conectam com nossos afetos.
Parece que, para alimentar a inteligência, faz-se necessário mobilizar os afetos. Segundo Vallon, ao nascermos, somos frágeis seres orgânicos e o nosso desamparo biológico exige que outros seres humanos cuidem de nós. Essa condição de absoluta dependência caracteriza nossos 2 primeiros anos de vida e, por isso, nos tornamos seres afetivos, ou seja, a emotividade do bebê, expressa no choro e no grito, garante que o adulto se mobilizará para atender às suas necessidades. Logo, a expressão emocional é uma da linguagem, a sua função é fundamentalmente social. Ela é usada para comunicar necessidades. Essa afetividade tem raízes biológicas, mas, ao mesmo tempo, sua função é social. Não se deve confundir afetividade com amor e carinho. Quando falamos em afetividade, estamos falando das coisas que nos afetam. Todos somos afetados por elementos externos como o olhar do outro, um objeto que chama atenção, mas também somos afetados por elementos internos como a fome, as lembranças. Então, a afetividade é a capacidade de sermos afetados de forma positiva ou negativa por eventos externos e internos. O choro da criança, por exemplo, afeta o adulto que cuida dela. Esse caráter contagiante da afetividade humana permite que as expressões afetivas como o choro sejam culturalmente interpretadas pelo adulto, que então age para atender a criança. É no contexto dessa interação emocional e social que se dá o desenvolvimento cognitivo da criança. Mas Vallon ainda destaca a importância das atividades motoras nesse processo, pois o bebê também expressa sua emotividade por gestos, expressões faciais, agitação corporal. O ato motor é uma atividade expressiva que comunica os estados emocionais do bebê e, ao mesmo tempo, gera estados emocionais nos adultos. Na medida em que a função simbólica se desenvolve, ou seja, que a criança se torna capaz de pensar sobre coisas que não estão presentes, de ver o desenho de um cachorrinho e associá-lo mentalmente a um animal real, essa sofisticação das capacidades cognitivas permite a internalização dos atos motores. Quer dizer, os atos motores vão diminuindo porque a criança desenvolve outros recursos para se comunicar, como as palavras. Além disso, ela adquire maior controle e refino sobre o ato motor. No próximo vídeo, conheceremos os estágios de desenvolvimento infantil descritos por Vallon.